um pet, né? Então você vê que a mudança que aconteceu realmente com as famílias é gigante, né? Então a gente tem que ir lá pegar 2 bistequinhas, pegar um bifezinho de carne suína. E eu vejo que o que ajudou muito também foi essa questão das academias, desse pessoal conhecer um pouco mais sobre a carne suína, a qualidade que ela tem. E hoje muita gente faz a dieta baseada em carne suína. Nós temos aí, vamos apresentar um trabalho meio logo do nosso jornalista, que ele publicou, pode divulgar, que era bem obeso e ele está só fazendo tratamento, consumo de carne suína, e está enxugando, eu digo, para porque você vai desaparecer, né? Então assim, é mostrar realmente o potencial que a nossa carne suína tem. O mercado doméstico ele precisa conhecer, principalmente mais no sudeste para cima, o nosso nordestão lá, porque quando a gente olha para o sul do país, que foi colonizado por europeus, a carne suína, a banha suína não saiu do dia a dia. E a gente vê uma geração saudável, vê uma longevidade, né, que aqui no sul do país é onde mais tem a longevidade, então baseado aqui, há uma nutrição baseada realmente na carne suína. Então eu vejo que temos muito trabalho ainda a fazer. Para tirar a expressão porco a gente não vai conseguir, mas tem que fazer com que isso seja realmente mostrado diferente, que é um produto saudável. Ontem à noite nós estávamos no jantar, tinha um pessoal lá do Nordeste e ele pediu para fazer a carne suína torrada, era seca, não tinha gosto nenhum. Depois então, Dariva, que é aqui o presidente da associação, estava lá dizendo, faz uma com a carne mal passada e agora você consome isso aqui. Então não tem mais aquele negócio da ciscose, do bicho ser criado solto para ir lá puxar o que não presta e depois então trazer a doença para as pessoas. Então é esse o nosso conceito que nós temos que levar cada vez mais, mostrando que profissionalizou. A gente fala em Santa Catarina, nós não criamos porco, a gente fala que o porco fez o regime e virou suíno, né? Então isso é o que nós levamos aí, mas tem muito trabalho e nós temos que parar de falar para dentro do setor e falar numa linguagem única. E aqui todo mundo conhece da suinocultura, então nós viemos aqui filosofar, não resolve, nós temos aqui pegar a grande massa onde tem a população que não tem conhecimento. Eu vi que Ferreira, semana passada, fez uma palestra dentro de uma universidade, né, faculdade de medicina de veterinária. Eu também estive em Concórdia, no Instituto Federal Catarinense, falando para o pessoal que é de medicina sobre o agronegócio e as qualidades da carne suína. Assim que a gente vai conseguir fazer com que isso tenha uma abrangência cada vez maior e com certeza seremos sim um mercado muito promissor, não só para o mercado internacional, para o mundo todo. Boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer a Andréia e seu irmão Ricardo pela oportunidade. Eu sou de São Paulo, suinocultura praticamente independente. Eu queria fazer uma avaliação com vocês. Essa mesa aqui, tirando nós dois, é uma mesa muito rica em termos de capacidade de produção. Tudo que foi apresentado até agora nos mostra que nós temos uma previsão de um grande mercado positivo para o setor de proteína animal no Brasil e no mundo. Entretanto, os líderes das cooperativas e nós, suinocultores independentes, parece que estamos na mesma situação. Temos o céu aberto, mas cheio de dúvidas. Não sei se eu consigo ser claro. Foi levantada a questão tributária, foi levantada a questão da biossegurança. Eu sou de um estado que hoje o estado de São Paulo consome 1.050.000 toneladas de carne suína. São Paulo produz apenas 280.000 toneladas. Só que o que nós estamos chegando é que o consumidor brasileiro está mudando numa velocidade muito grande. Um crescimento que a gente tem observado, que é onde nós poderíamos colocar valor agregado, é o setor de gastronomia. Mas é um mercado muito pequeno, é um mercado que provavelmente poucos vão conseguir entrar. O forte do mercado será o mercado
vem vindo para o consumo. É um jovem com uma diferença muito grande das nossas gerações. Nós não vamos vender suínos mais por quilo. Nós vamos vender suíno por gramas. Porque o jovem hoje, ele tem um tempo. Vamos dar um exemplo? Segundo o Sindicato do Comércio da Indústria de Construção Civil no Brasil, jovem hoje, abaixo de 30 anos, ele deseja não mais uma casa de 230 metros quadrados. Ele deseja uma casa de 40 ou 70 metros quadrados no máximo. No nosso tempo, o maior cômodo da nossa casa, qual era? A cozinha. Porque nós recepcionávamos os nossos visitantes pela cozinha. Hoje, esse jovem, o menor cômodo desse apartamento ou nessa casa de 40 ou 70 metros quadrados, qual é? A cozinha. Inclusive, alguns apartamentos nem tem fogão mais. Olhando agora o suinocultor, a necessidade nossa, como foi muito bem falado pela firmeza, de nós chegarmos a $1 o nosso custo e preparar para a classe C e D consumir o nosso produto, nós temos que olhar com muito cuidado. Com muito cuidado. Por quê? Lá atrás, vocês são homens do dia a dia, quando o frango colocou, a moda era R$ 1,99 o quilo, quantos anos que nós levamos para conseguir recuperar o preço do frango? Eu acho que o mercado está aí. Eu termino dizendo o seguinte: o mercado está aí. O que nós não podemos é continuar com as grandes dúvidas que nós temos. Nós precisamos organizar o nosso crescimento. Eu não estou dizendo para diminuir o desenvolvimento, pelo contrário, todos querem crescer. O empresário quer crescer. Você fala com um empresário, uma cooperativa, você tem que diminuir o teu plantel? Isso é loucura. Todos querem crescer. Se todos querem crescer, o que nós temos que imaginar? Nós temos um mercado interno e dois. Eu acredito muito nesse mercado gastronômico e no mercado desse consumidor que precisa consumir a nossa carne. E aí é uma disputa com o frango. Uma questão que eu termino é uma dúvida do mercado nosso. Segundo a Organização Mundial do Comércio, ela está dizendo que um país em desenvolvimento ou desenvolvido, ele tem uma capacidade de consumir 100 quilos per capita ano de proteína. Nós estamos batendo muito próximo disso. Qual é o mercado que nós vamos ter que tirar? Não. Por isso que o que eu imagino e penso é que esse mercado de exportação que vem ganhando território, nós precisamos investir nele também, que vai ser a salvação nossa em alguns momentos de dificuldade de depender só do mercado interno. Desculpa de me estender. Infelizmente a gente vive da sorte, por isso que a gente vê um dólar chegar onde chega, né? Se nós pedirmos aqui para os economistas, estamos com um doutor aqui, a gente entende isso facilmente. Então, como é que nós conseguimos custear melhor as nossas cadeias produtivas, né? Como é que eu vou produzir um leite mais barato, um frango mais barato, um suíno mais barato, uma tilápia mais barata? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Temos clima, temos vocação,
Estamos numa região que é vocacionada. Eu estou vendo aqui o Neivor, presidente da Aurora, né? Uma vocação do Catarina, brincando aqui, produzir, trabalhar. É vocacionado, né? Até quando um benefício social não vai tirar a nossa mão de obra? Já está tirando, né? Você vai abrir vaga, você já não tem. Aqui na nossa região, a gente tem que pedir bênção, tem que buscar o cara, né? É diferente, tem que criar prêmio para trazer esse cara para o trabalho. A gente daqui uns dias vai ter assiduidade por dia, né? Nós já discutimos, né, de assiduidade por semana. Daqui uns dias vamos discutir premiação por dia, para ele comparecer ao trabalho. Então, cada vez mais eu acredito na automação, sem dúvida, mas a gente precisa olhar com carinho para essa produção. Isso tem custo de armazenagem, viu? Voltando à tua pergunta, se você olhar payback de unidade de grãos, aí é 16 anos e meio, 20 anos, 25 anos, né? Isso com juro de 12. Se a gente falar juro de 18, de 15, ninguém faz unidade de grãos. Agora, de novo, é nossa vocação produzir alimento. Quando você tem vocação, com chuva, tempestade, dólar baixo, dólar alto, né, com vento, a gente continua, né? Porque eu acredito que muitos estão aqui, né? E são produtores, né? E tem relação direta com a fé, com a esperança, com a religiosidade, né? E aí a gente tem que acordar cedo e trabalhar, mas sem dúvida, né, tem que ser estratégico isso tudo. Então eu acho que produzir alimento é matéria-prima básica para a proteína animal. Boa. Bom, e adicionalmente a esses pontos tem a questão do juro, né, que finalmente vai começar a cair, né? Como é que vocês veem isso dentro dos setores, a queda de juro, e como é que ela pode ajudar já a partir de, eventualmente, janeiro do ano que vem, na questão de financiamento ao investimento do setor? Hoje o produtor, que é o começo de toda a nossa cadeia, a quem nós temos que nos preocupar mais e mais, ele questiona se ele pode estar contraindo um financiamento, vamos falar em 8 anos, 10 anos, 12 anos, e mantida essa taxa de juros até o final da sua atividade, do pagamento dessa conta que ele contrai. Então é muito difícil hoje nós levarmos, eu acho que nós estamos aqui, o cenário que foi pintado realmente muito promissor, no que toca à possibilidade de expansão, especialmente no mercado externo, mas é preciso que a gente tenha em mente que nós não podemos induzir o crescimento da produção no campo, submetendo o produtor a riscos. E aqui nós temos representantes de produtores, eu até gostaria de ver qual é o ponto de vista que eles trazem, porque planos de expansão todos têm, toda a agroindústria tem, toda a cooperativa tem, e na ânsia, na expectativa sempre de abrigar mais e mais cooperados, integrados na sua base produtiva. Eu acho que isso é um fator de análise e que nós deveremos, mesmo diante de tantas oportunidades à vista, termos essa precaução de dosarmos esse crescimento em virtude do respeito a essa capacidade de endividamento dos nossos produtores. Perfeito. Bom, aqui é uma pergunta aqui para o Valdomiro e para o Losivânio em relação aos suínos. A gente sabe que tem um potencial enorme de mercado, tanto doméstico quanto internacional. Temos exportação, a gente viu os ganhos, né, que isso tem ocorrido. Como fomentar esse mercado e como consumir mais carne suína num contexto em que o brasileiro, enfim, tem consumido muita carne bovina e de aves, assim, como inserir mais o suíno dentro não só do mercado doméstico, mas também do internacional. Bom dia a todos, agradecer, parabenizar o André e o Alexandre aqui pelo convite de estar aqui nesse painel importantíssimo. E realmente você falou uma coisa muito interessante, né? O amor pela atividade é a cultura de trabalhar, e por mais que a propriedade seja devastada por temporal, como aconteceu em Santa Catarina nos últimos anos, o produtor vai lá, a propriedade é arrasada, ele financia e constrói aquilo que ele estava trabalhando.
Então isso realmente é o amor pela atividade, de produzir proteína animal com qualidade. E a gente vê com preocupação, Leivor, nessa questão de financiamento, porque a gente vê por um lado que o juro alto é bom, que nós vamos manter uma estabilidade de ganho dentro da propriedade, mas também temos o problema de não fazer a propriedade crescer. Que eu digo que a maior qualidade do produtor é o maior defeito dele. A qualidade é dele querer investir sempre na propriedade para fazer ela crescer, mas depois vem a crise e aí joga para baixo também, e muitos acabam perdendo a propriedade porque não consegue cumprir com aquilo que ele foi acreditar, né? Então eu vejo que nós temos que continuar crescendo, sim, com sustentabilidade, mas nós, quanto Associação Catarinense de Criadores de Suínos, não diferente do Paraná e do Rio Grande do Sul, trabalhando muito forte essa questão da biosseguridade dentro da propriedade rural, o cercamento da área de produção, porque antigamente nós trabalhávamos como turismo ali dentro, né? Era orgulho, e ainda é do produtor, e quando vai alguém na propriedade diz, olha que bonito que está aqui, entra numa ponta granja, sai na outra, né? Mas por onde ele passou até chegar ali? Então hoje nós estamos trabalhando muito focado nessa linha do profissionalismo dentro, porque a gente viu o que aconteceu há pouco tempo atrás com a questão da gripe aviária, né, como suspeita, e mostrado aqui que os mercados ainda não se abriram. Então a gente tem que cuidar muito disso. Então eu vejo que as entidades estaduais, que são de criadores de suínos, têm feito um trabalho também junto ao produtor, mas junto ao mercado, que a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a nossa BCS, fez aí a Semana da Carne Suína, né? Então alavancando. Para vocês também. A minha pergunta é um pouco mais de longo prazo. O relatório da FAO, da ONU, fala que até 2050 a gente precisa 75% a mais de alimento no mundo. Talvez por isso que exista o olho fora do Brasil, sempre olhando para cá como um país importante, né? Na verdade, a América do Sul é importante segundo esse relatório. Energia é o fator principal para isso, e água também, inclusive está citado nesse relatório. Essa preocupação também é de todas essas cadeiras aí, ou a gente está pensando talvez aí em 2026, aí, outubro de 2026? Quem quer responder essa? Você comentou sobre energia, né? Se a gente pegasse as macro tendências lá 2050, isso é ponto principal, né? Crescimento de população, alimentação, produção. Nosso país mais uma vez sobressai. Acho que o Dilco falou sobre isso, né? É uma potência ambiental. Vocês vejam que nós colocamos tanto painel solar aí que está derrubando a rede nossa, né? E mesmo assim a gente está pagando bandeira vermelha, né? É meio estranho esse país, né? Mas a gente tem coisa para evoluir, é isso que nos move.